espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diário. Obrigado a todos que têm deixado um like. Hoje nós estamos com 1 Samuel, capítulo 18, um capítulo que vai nos ensinar muito sobre como a inveja, como a maldade, como o orgulho e a soberba fazem mal ao nosso coração. Aqui Samuel vai narrar os fatos que estavam acontecendo com relação ao comportamento de Saul depois que o nosso Davi matou o gigante Golias. Você pode pensar, poxa, ele ficou feliz, afinal de contas, ele conseguiu de volta o reino, porque eles estavam sendo afrontados por aquele gigante, pelos filisteus, e Davi conseguiu matar o gigante, mas não foi o que aconteceu. A verdade é que Saul ficou enciumado, porque os olhos do povo começaram a cair sobre Davi e a exaltá-lo. E o povo começou a honrar a Davi, que se tornou um soldado e fazia tudo o que lhe era pedido com muita habilidade. Ele era um guerreiro habilidoso, ele conseguia derrotar seus inimigos e ganhou um alto posto no exército. Fala isso no versículo 5 desse capítulo. O Jonatas, filho do Saul, entretanto, ele se apegou a Davi, eles se tornaram grandes amigos. Versículo 3, vestindo até o próprio manto, com sua túnica, seu arco, sua espada e seu cinturão, ele se vestia como o Davi. Quando eles voltavam vitoriosos das batalhas, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Versículo 7, olha como isso enfurecia muito Saul, irritava demais, ele ficava com muita inveja. Versículo 9, certo dia um espírito maligno se aproxima, se apodera de Saul. E o que ele faz? Ele joga uma lança. Enquanto Davi tocava a harpa para livrá-lo do espírito maligno, ele joga uma lança e Davi se desvia 2 vezes, não uma, mas 2 vezes ele joga a lança para tentar matar o Davi, mas o Davi se desvia e a partir dali Saul, que faz o quê? Ao invés de buscar a Deus, se arrepender, ele só começou a querer uma coisa: fazer planos para matar Davi. Mas ele temia, porque sabia que o povo o amava, então isso o segurava um pouco. E diz assim: em tudo que fazia tinha êxito, pois o que o Senhor era com ele. Tudo que Davi fazia era bem sucedido, porque o Senhor é com ele. Assim é na nossa vida, tudo que o Senhor propõe para nós e nós fazemos com toda a presteza, fazemos com amor, fazemos com integridade de coração, o Senhor nos honra. Versículos 12, 13 e 14. Saul temia, mas todo Israel e todo Judá gostava dele. Versículos 16. Saul então decide dar a Davi a sua filha Merari em casamento, mas sabe com que motivação? Ele achava que os filisteus, ele estando à frente do combate, o matariam rapidamente e sem que ele precisasse fazer isso. Ele colocaria Davi na frente do exército, dando a sua filha para ele, e assim ele seria morto. Versículo 17. Mas Davi diz que não era digno de se tornar genro do rei, porque o seu clã era muito pequeno em Israel. Versículo 18. E quando chegou o tempo de dar a Merari em casamento, na verdade ela foi dada a Adriel de Meolá. Versículo 19. Mas a outra filha, que se chamava Mical, gostava do Davi. E Samuel então viu a segunda oportunidade. Saul viu a segunda oportunidade, então, de fazer com que Davi caísse novamente nas mãos dos filisteus e fosse morto por eles. Versículo 20 e 21 fala isso. Saul então ordena aos seus conselheiros que falassem a Davi sobre Mical e sobre tornar-se o genro do rei. Mas ele disse que ele era pobre, ele era sem recursos, você precisava pagar por essa honra. Versículo 22 e 23. E o Saul manda dizer a ele que o preço pela filha dele seria 100 prepúcios dos filisteus, para tornar-se seu genro, tentando novamente fazê-lo morrer. Davi aceita e traz não 100, mas 200 prepúcios dos filisteus. E Mical é dada a ele por esposa. Versículos 24 a 27.
Quando Saul vê com muita clareza que o Senhor era com Davi e que Mical o amava, temeu mais ainda, mas continuou sendo seu inimigo pelo resto da vida. E a fama de Davi entre os guerreiros só aumentava. E em todas as batalhas, Davi era mais habilidoso que todos os demais, tornando-se o mais famoso. Versículo 30. Quando o Senhor quer exaltar alguém, não existe ninguém que consiga derrubá-lo. Aleluia. Esse capítulo tem importantes ensinamentos para todos nós. Qual é o primeiro ensinamento que você e eu conseguimos tirar? Uma forte amizade como aquela que aconteceu entre Jonatas e Davi não precisa de laços de sangue. É mais forte do que isso, pois é um amor que vem de Deus. Veja que o filho do Saul, o Jonatas, ele se apaixonou pelo Davi com um amor de irmão. Vamos deixar isso bem claro, porque eu já ouvi bobagens com relação a isso. Um amor de irmãos. Deus tocou no coração de Jonatas e ele verdadeiramente era um amigo muito leal a Davi. Segundo, o comportamento de submissão e honra ao seu rei, demonstrado por Davi, apesar da obstinação de Saul em matá-lo, mostra a grandeza, a retidão do coração de Davi. Mesmo sabendo que Saul vivia tentando matá-lo, ele o honrava, ele o respeitava, ele o obedecia, ele não se mostrava vingativo com relação ao que Saul desejava fazer com ele. Ele não pagava na mesma moeda. Terceiro, a ira e a inveja de Saul não permitiam que ele fosse até o Senhor com arrependimento, o que deixava ele mais distante de alcançar o perdão e a misericórdia de Deus a cada dia. A verdade, meus irmãos, é que sem perdão, sem você se arrepender dos seus pecados e do seu coração maldoso, cada vez você vai se afastar mais do Senhor e o Senhor vai se afastar mais de você. Aleluia! Quarto, os desafios enfrentados na batalha por Davi não o mataram, como desejava Saul. Pelo contrário, fortalecia mais ainda ele junto aos seus soldados, sendo cada vez mais reconhecido e mais honrado por todos. As suas batalhas, aprenda, elas não te matam, elas te fortalecem, se elas forem verdadeiramente batalhas que o Senhor permitiu que você lutasse, amém? Quinto, a inveja é filha do orgulho e da soberba. Se enraizado no coração do homem, determinará o ódio e finalmente o desejo de vingança e o assassinato. Alguns psicólogos dizem que Saul sofria de alguma doença mental, como esquizofrenia, mas isso não reduz a sua responsabilidade, porque a sua doença veio como resultado da sua desobediência, da sua incredulidade e da maldade do seu coração. Os nossos desvios de condutas podem até ter algumas explicações científicas, mas não são justificáveis diante do Senhor, porque é o próprio Deus que nos cura de todas as doenças. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus. Procura aqui tirar mais ensinamentos. Aqui tem fonte inesgotável de ensinamento para nós. Um abraço em Cristo Jesus, aquele que é a raiz de Davi, que é aquele que tem em suas mãos a harpa que afasta de nós todos os espíritos malignos que possam querer tentar nos incomodar. Tenha-o sempre por perto e essa harpa estará sempre disponível para liberar bênção sobre a sua vida, trazer paz para o seu coração, trazer bálsamo. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com 1 Samuel 19, se o Senhor nos permitir. Um abraço. Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor sabe.